Boa tarde. Reiniciando um novo canal teórico, uma apresentação de uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa afetuosa, com um currículo muito vasto. Se eu começasse a enumerar o currículo dela, não ia dar tempo para a aula. A Alana esteve aqui já, em outra oportunidade, uma nutricionista renomada, uma nutricionista estudiosa e que nos acrescenta muito com seu saber e com a sua apresentação. Vem aqui protegida pela Adriana, que eu tive o prazer de conhecer, nutricionista, mora no bairro que eu morei, na Tijuca, e fiquei mais contente com isso. Agradecendo em nome da prefeitura, em nome da nossa superintendência e acreditando que os nossos residentes, ainda bem que eu comi um sanduíche aqui, que eu estava morrendo de fome. Nutricionista não gosta muito que a gente coma fora de área, com as coisas dela. Agradecer o Moura, que trouxe a Alana, que apresentou a Alana e que é um pediatra muito importante na nossa cidade. Vamos dar início à apresentação dos mitos e verdades da nutrição materno-infantil, que será explanado pela nossa querida Alana. Obrigada, doutor Jefferson. Voltei, né? Terceiro momento aqui com vocês. Boa tarde a todos. Estou muito feliz pela oportunidade, doutor Moura, Adriana, vocês todos aqui, num tema que foi a pedido de vocês, né, doutor Moura? A gente conversou da última vez. Na primeira vez nós falamos da nutrição nos primeiros 1000 dias, depois nós falamos da composição do leite materno, e hoje um pouquinho sobre esses mitos e verdades da nutrição da lactente e a nutrição do lactente. Né? Eu entendo que a realidade de vocês é um pouco diferenciada. Né? Vocês atendem a criança, a mãe, a avó, o vizinho, o cachorro, o papagaio, todo mundo. E eu tentei adaptar a realidade de vocês, trazendo um pouco de mitos. E muitas vezes as redes sociais, Facebook, Instagram, comprometem um trabalho adequado para vocês com essas famílias. Tá? Então, ao final, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, dúvidas, e a gente pode estar fazendo troca, tá? Deixa eu passar aqui. Então, quando a gente fala de nutrição, hoje, a literatura é muito precisa, é uma nutrição precisa, é uma medicina precisa. Quando a gente fala de nutrição, a gente traz dentro de um prato completo hábitos alimentares, desenvolvimento cognitivo, a gente traz atividade física, a gente traz vários tipos de fenótipos, né? Então, como a nutrição vai impactar nos genes dessas crianças, nesse indivíduo, metabolômica, microbiota e nutrigenômica. São temas muito estudados na nutrição precisa, né? Hoje se fala muito da microbiota, a própria SBP fez um congresso falando só sobre microbiota em março. Então, tudo isso dentro do prato desse indivíduo, do nosso prato, do prato da mãe que vai estar gerando a vida, no prato do pai que vai estar junto com a mãe formando essa nova vida, dos filhos, de toda a população. Essa é a nutrição que a gente precisa ter e que a gente precisa muito bem acompanhar os indivíduos para cada vez mais que se atinja os melhores resultados. Quando a gente fala de programação metabólica, de nutrição nos primeiros 1000 dias, a ciência vai além. A gente traz, então, antes da concepção, né, antes da programação, então, quando os pais decidem engravidar, a alimentação deles no impacto na formação desse indivíduo, o peso durante toda a gravidez, o tipo de parto, a amamentação, a alimentação complementar e a nutrição do pré-escolar. Já não é mais 1000 dias. A gente se fala hoje de 1.500 dias e se fala de 2.000 dias, totalizando 5.000 dias. São vários processos em qual a nutrição, se ela não for muito bem assistida, vai trazer prejuízos nessa criança. Vai trazer uma diabetes lá na frente, vai trazer uma obesidade lá na frente, vai trazer diversas situações. Então, hoje, até quando a gente fala de Covid-19, fator de risco, obesidade, diabetes, aqui, nesse momento, é onde a gente vai fazer a diferença
e todos os demais momentos a nutrição acompanhando, né? Então, se a gente fosse falar, em outros momentos, a gente pode falar só de alimentação complementar, a gente pode só falar de alimentação no pré-escolar, mas todos esses momentos, não só os 1000 dias, mas todos eles, esses 5.000 dias, são importantes e vão impactar a saúde desse indivíduo. Então, nesse intuito, é preciso se fazer ações preventivas. A saúde materna, então, o acompanhamento nutricional da gestante e da lactante, ou da nutriz, né? Suporte ao aleitamento materno, medidas dietéticas na infância. Tudo isso se programando melhor o metabolismo dessa criança e oportunidades de promoção de saúde. Eu conheço um pediatra em BH, doutor Moura, que ele é obeso, e ele fala que ele programou a saúde das filhas dele. Ele tem filhas de 7 e 10 anos que são saudáveis, IMC saudável, porque ele conseguiu programar. Não porque ele era obeso que ele ia deixar que isso acontecesse. Com a programação metabólica, pensando em todas as oportunidades de uma alimentação saudável, ele conseguiu programar a saúde, conseguiu programar a nutrigenômica, o gene dessas crianças, e hoje ele tem filhas saudáveis, né? E nesse intuito que a gente vai caminhando. Então, para relembrar, e eu acho muito importante essas orientações para a nutrição na gestante, né? O que hoje a gestante precisa ficar atenta? Na suplementação de ácido fólico, em 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches saudáveis por dia, consumo diário de frutas, vegetais, cereais integrais, leguminosas, carnes magras, leites e derivados. É importante a frequência no consumo de peixes para aumentar a gestão de ômega 3 e vitamina D. É importante também a exposição no sol diariamente. Isso foi um pouco afetado na pandemia, mas agora, aos poucos, a gente vai voltando, né, com segurança. Ingestão de pelo menos 2 litros de água. Evitar excesso de cafeína, né? Então, se limita. A questão da cafeína é muito importante, eu vou falar lá na frente por quê. Doces, guloseimas industrializados. Exclusão de álcool e cigarro, exercícios físicos leves regularmente. Todas essas orientações são respaldadas na literatura. E para o dia a dia de vocês, eu vejo como algo prático, que isso pode ser escrito num receituário, pode ser escrito impresso rapidamente, fazer xerox, entregar para a mãe, ela põe lá na geladeira e ela vai seguindo essas orientações. É de extrema importância e impactante para a saúde do indivíduo que ela está gerando. Então, quando a gente entra na amamentação e a lactente ou nutriz, né, tanto faz. A expectativa é que se amamente desde o nascimento, né, então eu vou ter um filho, vou amamentar. É sempre uma expectativa, eu quero isso para mim, é meu sonho amamentar. A amamentação sem dificuldades também é um sonho. Quem já é mãe aqui e amamentou, depois pode até comentar. Se tem toda uma expectativa em cima do estímulo ao aleitamento materno, uma rede de apoio, um pai que ajuda, uma mãe, a avó, a tia, todo mundo, a família, vamos amamentar. E que a criança consiga amamentar sem dificuldades. Então, eu vou amamentar todas em livre demanda, sendo aquele sonho que a gente espera. Mas a realidade é outra, né? Sempre lembrando que a realidade, o leite materno sempre vai ser a primeira opção diante da SBP, mas hoje, se tem falta de estímulo nos hospitais, muitas vezes não se executa a golden hour, né, que é colocar a criança junto com a mãe para ela tomar a primeira mamada nas 2 primeiras horas depois do nascimento. Isso é legal, é interessante, a literatura respalda isso, mas não é o que acontece. E dificuldades na execução da pega correta. Então, é importante também que o grupo de apoio tenha esse incentivo, ensine a mãe, instrua a mãe, para que aconteça da melhor forma, mas isso tem ainda como um real. É a realidade que a gente vive hoje. Então, falando da nutrição dessa lactante, né? É importante a proteína. Então, todos sabem aqui em relação a reparo e construção de tecidos e cicatrização. Então, a gente tem fontes de leite, queijos e iogurtes, carnes magras e ovos e peixes. O que a gente vai querer para essa nutriz? Que ela se alimente cada vez. É o que a gente recomendaria para nós adultos. Não tem nada de diferente
Não tem nada de que a avó fale que não possa comer o brócolis cozido porque vai dar gases no bebê. E eu tive um feedback de uma amiga que teve uma filha, e ela fala, Alana, quando o médico fala para a gente com insegurança, causa um desconforto para a gente. É importante que essas orientações nutricionais sejam faladas de forma segura, que a alimentação precisa ser equilibrada, que esses fakes, essas inverdades, não vai trazer benefício, porque essa segurança que nós, profissionais de saúde, transmitimos, fica muito mais fácil de trazer a execução. Ela só não vai ouvir essa orientação e vai embora. É muito mais fácil quando você tem aquela pessoa, o seu médico, a sua nutricionista, como o seu apoio, trazendo essas informações. Outro ponto importante também são os carboidratos, né? Então, lembrando que são necessidades energéticas, essa mãe precisa ter a quantidade de carboidratos complexos e carboidratos simples para que ela tenha energia o suficiente para produzir o leite materno, né? Então, não se é recomendado fazer dietas de emagrecimento, dietas restritivas, dieta da proteína, dieta da lua, dieta do sol nesse período de amamentação. Ela precisa de todos os grupos de alimentos para quê? Para uma melhor produção do leite materno. E também as fontes de gorduras, né? Importante porque são importantes, pois o cérebro do bebê é formado basicamente por gordura, e a ingestão desses alimentos pela mãe reforça as propriedades do leite materno, essenciais para o desenvolvimento deste órgão. Então, a gente tem as fontes de ômega 3 e as fontes de ômega 6. E é super importante que vocês, doutores, estimulem essas fontes de recomendações. Sabemos que, em alguma outra realidade, né, não se faz... não se torna eficaz a família fazer uma suplementação, né, de ômegas, porque é caro, mas se ela consome alimentos fontes, ela já vai estar dando um suporte, já vai estar obtendo o suporte que ela precisa, e assim, um suporte nutricional para ela nos lipídios vai trazer uma melhor produção de leite e tudo que essa produção precisa, né? E aí entra aqui os mitos alimentares. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, galactogogos. Já ouviu falar? São substâncias que auxiliam o início e a manutenção da produção adequada de leite. Avaliar a baixa produção de leite pode estar associada com a técnica inadequada da amamentação, esvaziamento incompleto das mamas e baixa frequência das mamadas. Não tem a ver com o consumo de canjica, cerveja preta, né? Vocês já ouviram esses mitos? Come canjica. O que canjica é? O que canjica é, Adriana? Fonte de quê? Carboidrato. É energia, doutor Moura. Ela precisa de energia para sustentar a produção de leite materno. Ela não precisa de energia para ter maior quantidade de leite. Muitas vezes isso é por conta do quê? O único galactogogo respaldado na literatura é que se não houve um esvaziamento gástrico adequado. E qual é a técnica? Qual é a recomendação? Que depois da mamada, na próxima mamada, inicie pelo mesmo seio que terminou a última mamada, para completar o processo. Até porque, se a gente for ver nutricionalmente falando, a gordura está na porção final do leite. Então, se ela não tem essa gordura adequada, ela vai ficar com um déficit nutricional. Então, a orientação é que essa criança seja amamentada na mama que ela terminou da última vez. E desmistificar esses mitos populares. Cerveja, muito menos, não pode de jeito nenhum. A canjica pode comer, mas assim, vai fazer parte da alimentação adequada, não vai influenciar nada. E é importante aumentar a ingestão hídrica e adequar a pega do bebê para estimular a mama, tá? Então, sempre é importante vocês orientarem essas mães na função hídrica. A recomendação é 35 vezes o peso dessa mulher. Quanto de água? 35 vezes 60, 35 vezes 80, 35 vezes 65. Esse é um cálculo rápido que vocês podem fazer para estar
incentivando essa ingestão hídrica, tá? Outro mito. Então, a ingestão de álcool não é recomendada durante a amamentação, visto que foi observada uma mudança no odor do leite materno, levando à sua recusa pela criança e também pelo menor poder de sucção, diminuindo os reflexos fisiológicos da lactação. A falta de evidências científicas que confirmem a associação entre álcool e o benefício do leite materno. Então, mais uma vez, a cerveja preta cai por terra nesse sentido. Outro mito: não há contraindicação de alimentos, a não ser que haja comprovação clínica ou bioquímica da necessidade de determinados alimentos serem excluídos da alimentação. Então, a alimentação, qual é o nosso objetivo? Manter essa mãe nutrida, porque a produção do leite não seja preciso para essa produção pegar do estoque da mãe. Pegar do estoque de cálcio da mãe, pegar estoque de proteína da mãe. Ela precisa estar nutrida para garantir uma boa produção de leite materno. Tá? Então, não tem nutrientes que vão atrapalhar ou que vão passar para o bebê ou causar desconforto. Tá? A gente precisa manter a mãe nutrida para que se garanta essa produção do leite materno, exceto a cafeína. Eu vou falar um pouco da cafeína lá na frente. Então, a produção do leite e sua composição nutricional não é prejudicada nem favorecida pelo tipo de alimento, pela lactante, apenas o volume é favorecido. Então, esse é mais um mito que a literatura desmistifica. E é importante evitar, nesse período, água com gás, refrigerantes, feijão, açúcar branco. Mas o que isso vai impactar, Alana? Vai impactar na saúde da mãe. Se ela já está em todo um processo de amamentação, que é difícil, que precisa de paciência, muitas vezes alguns elementos que causadores de gases vão trazer desconforto para a mãe. Mais um problema para ela. Não é para o bebê, é para a mãe. A gente está priorizando a saúde da mãe. Então, refrigerantes, açúcar branco é a saúde da mãe, não é a saúde do bebê. Tá? Então, isso tudo, né, evitar pelo menos nos primeiros 15 dias. E sobre adoçantes, ainda não tem um número seguro para as mães que estão amamentando, tá? E aqui o ponto específico sobre a cafeína, que evite bebidas que contenham cafeína. Café, chá, com chocolatados, refrigerantes à base de cola. Por quê? A literatura mostra uma influência no teor de ferro do leite materno, consequentemente na reserva hepática do bebê. A ingestão excessiva de alimentos fontes de caseína pode provocar insônia e irritabilidade no bebê. Quantidade recomendada é 200 ml, uma porção de um ou outro elemento. Um ou outro. A mãe quer consumir 1 xícara de café por dia ou 1 porção de chocolate. Coma uma porção de chocolate. O que está escrito no rótulo. Quadradinhos, um bombom, né? Não a barra inteira. Né? É importante orientar essa 1 porção, porque a literatura traz evidência para a cafeína somente nesse sentido. Tá? Então, né, aqui o Ministério da Saúde traz os mitos sobre os alimentos que ajudam a produção do leite materno. Né? Então, tudo isso é respaldado também pelo Ministério da Saúde. Que o leite materno sempre vai ser o melhor alimento, que não existe nenhuma comprovação científica de que alguns alimentos produzam uma maior produção de leite, canjica, a cerveja preta, entre outros, que é importante que a própria mulher observe a sua alimentação e que um alimento que às vezes não é alergênico para uma pessoa pode ser para outra, e procure orientação médica se eu tiver alguma dificuldade, dor, ou mesmo se o bebê não se sentir bem. Tá? Então, isso é respaldado também pelo Ministério da Saúde. E é importante lembrar, então, que o estresse e alterações emocionais podem inibir o reflexo da descida do leite. Né? Então, são diversas situações. A gente sabe que hoje existem gravidez indesejadas, existem mães solteiras, existem famílias que não têm apoio de todo mundo, às vezes a adolescente engravida, a mãe é abandonada, tudo isso pode intervir
no reflexo da ocitocina, né, todo esse desempenho hormonal que a amamentação causa, e isso pode impactar. E também, se o peito permanecer cheio do leite, a secreção é interrompida. Então, é sempre importante procurar as técnicas adequadas, procurar... hoje a gente tem... Eu gosto muito desse caderno de atenção básica de 2015 e o manual de alimentação da SBP, para estar trazendo informações, orientações mais específicas de situações mais especiais quando o assunto for a amamentação e a dieta da mãe. Tá? Então, é importante que a gente tenha e tire essas dúvidas para desmistificar esse fake news e também estimular a amamentação, que é o melhor alimento, como a gente já trabalhou no passado, né, nas aulas passadas. Então, essa era um pouco das fake news que eu queria desvendar para vocês da alimentação da lactante. Essa pesquisa de 2016 mostra que 40% das crianças menores de 6 meses e 76% das crianças de 6 a 12 meses consumiram leite não materno no dia anterior da entrevista. Sendo que 62% a 77% dessas crianças respectivamente, consumiram leite de vaca, que não é recomendado no primeiro ano de vida. E por que eu estou falando isso? Porque a gente já mostrou, e vocês sabem, que as fórmulas infantis são o substituto mais adequado na impossibilidade do leite materno. Né? Então, hoje, os principais órgãos regulamentadores trazem a fórmula infantil, não o leite de vaca, como um alimento dessa criança que não pode ser amamentada. Qual é a expectativa? Vou ter filho, ele vai amamentar, não vou comprar fórmulas. Não tenho dinheiro, não quero, não vai fazer parte da minha vida. As fórmulas são todas iguais, então não vai fazer diferença. E se não amamentar, o bebê não vai ter saúde. Não, então se não pode tomar o meu leite, vai ser uma criança desnutrida, uma criança que não vai crescer, que não vai desenvolver, e eu já ouvi muito dessas fake news por aí. Mas qual é a realidade? Como nós falamos, há situações que impossibilitam o leite materno, seja a condição de não engravidar, obesidade, tabagismo, DSTs, Covid. Né? Hoje de manhã eu estava dando uma aula lá no Lourenço Jorge, a nutricionista falou assim, quantas mães morreram por conta do Covid-19? E até ela relatou uma situação que o pai falou assim, você não consegue dar um pouquinho de leite materno? Era o sonho da minha esposa. E a moça faleceu de Covid. Então, essa criança, ela vai ter que tomar um substituto mais adequado. A gente tem mais um fator que impossibilita hoje o leite materno. E que as fórmulas, então, são os substitutos mais adequados para a alimentação desse lactente. Então, aqui toda uma literatura robusta mostrando que o leite de vaca... não mudou. Aqui está pequenininho, mas são vários SBP, pegando a Academia Americana de Pediatria, Ministério da Saúde, guidelines canadenses e outros estudos mostrando que o leite de vaca no primeiro ano de vida é maléfico para a saúde dessa criança. Tá? Então, assim, sei que às vezes a mãe não consegue, por poder financeiro, não consigo, doutora, comprar uma fórmula. Mas a gente conversou hoje que a realidade mudou. Hoje, algumas famílias perderam planos de saúde, estão indo numa clínica da família para ser atendida. E que ela consegue, sim, comprar a fórmula infantil que vocês orientam. Então, é importante a gente trazer a composição nutricional, a diferença desses produtos, para que vocês orientem essas famílias da melhor forma, na melhor escolha da fórmula infantil. Isso foi um relato de vocês, da doutora Luísa e da doutora... que a gente conversou da última vez. Mas, Alana, então, quais as principais diferenças nutricionais quando a gente fala de leite materno, que é a referência, e a fórmula infantil e o leite de vaca? Né? Então, quando a gente fala... A gente trouxe uma aula falando da composição do leite humano. Então, ele possui hormônios, enzimas e anticorpos adequados, ferro de boa absorção, sais, vitaminas e minerais, gorduras como o LC-PUFs, ômega 3, ômega 6, carboidratos, proteínas, tudo na quantidade adequada. O que possui nas fórmulas infantis? Porque hoje, no Brasil, quem cuida das fórmulas infantis? É a Anvisa. O que a Anvisa respeita? O Códex.
E quais as outras RDCs que respaldam a composição nutricional de fórmula infantil? RDC 45, 46 e 47. Então, são produtos que têm na sua composição um ferro de boa absorção, sais, vitaminas e minerais, gorduras como ômega 3, 6 e L-cepufas, carboidratos de qualidade e proteínas numa quantidade e qualidade adequada. A Anvisa preconiza que essa criança seja nutrida, que essa fórmula infantil ela seja o substituto do leite materno e não o leite de vaca. Por quê? Olha o ferro, ferro de má absorção, podendo levar a anemia ferropriva. Sais, muita quantidade de sais, podendo levar a uma sobrecarga renal, carências nutricionais, hipertensão arterial. Vitaminas e minerais em baixíssimas quantidades. Gorduras, muito mais gordura saturada, pobre em gorduras que vão ajudar na cuidade visual dessa criança. Carboidratos que não se adequam ao seu desenvolvimento e proteína em alta quantidade. Então, isso a literatura traz que uma proteína, o consumo alto de proteína na primeira infância leva à obesidade e também alergia à proteína do leite de vaca se essa criança for mais suscetível à proteína, tá? Então, essas são as grandes diferenças quando a gente abre a composição nutricional. Então, Alana, qual é a recomendação hoje na impossibilidade do leite materno? Do nascimento, a gente tem a fórmula infantil de partida, que é a Fórmula 1. Né? Todos que vocês virem a Fórmula 1 é a fórmula de partida. Completou 6 meses, junto com a introdução alimentar? Fórmula 2, partida, segmento, fórmula de segmento até os 12 meses. Completou 1 ano, fórmula infantil de segmento primeira infância, de 1 a 3 anos. Tudo isso, todos esses fatores respaldados pela Anvisa. Então, fórmula de partida de 0 a 6 meses, fórmula 2 de segmento de 6 a 12 meses e a partir de 1 ano, 1 a 3, fórmula de primeira infância para essas crianças. E depois, Alana, completou 3 anos, dou leite de vaca? Ainda não, gente. Se a gente puder segurar, vamos colocar hoje, já tem produtos no mercado, que são compostos lácteos pediátricos, leites fortificados com micronutrientes importantes para essa criança que está na fase pré-escolar. Né? A literatura mostra que a criança na fase pré-escolar é uma criança inapetente, é uma criança seletiva, é uma criança que quer comer tudo branco, só quer arroz, purê, frango grelhado, e aí você vê um déficit de nutrientes importantes na criança da fase pré-escolar. E um leite fortificado acaba sendo uma importante estratégia de intervenção nutricional nessa faixa etária. E no manual da SBP, então, eles trazem como deveriam ser uma fórmula infantil. Alana, por que você destacou a proteína? Porque a literatura traz que a proteína é um macronutriente que tem impacto direto na programação metabólica. Vimos lá em outros momentos que a proteína do leite materno é em pequena quantidade e tem uma boa qualidade. Um substituto também precisa trazer isso. Então, a gente tem que ter nas fórmulas infantis o soro do leite como predominante, proteína intacta ou proteína parcialmente hidrolisada e que se tenha um melhor perfil nos aminoácidos dessa proteína da fórmula infantil. Os lipídios adicionados de ômega 3, 6, DHA e ARA. Minerais também modificados nos teores de minerais, né? Elas precisam ter uma relação cálcio-fósforo adequada. Ferro e zinco adicionado, vitaminas adicionadas. Hoje já se tem fórmulas infantis com HMOs. Não sei se vocês lembram que a gente falou dos oligosacarídeos do leite humano. Então, a biotecnologia já consegue fazer um processo de elaborar 2 moléculas de oligosacarídeos do leite humano e adicionar dentro de uma fórmula infantil. E quando não se pode adicionar os HMOs, as fórmulas possuem FOS e GOS para estar como fontes de fibras, né? FOS, lembrando que FOS é de origem vegetal, o GOS é obtido através da síntese do leite de vaca. Eles são adicionados para ajudar o trânsito intestinal dessa criança. Então, o que se espera na impossibilidade do leite materno e na escolha de uma fórmula infantil?
A expectativa é que se desenvolva aptidões cognitivas de acordo com a faixa etária, essa criança seja alerta, essa criança seja uma criança saudável, que ela corra, que ela aprenda e que seja a melhor criança do mundo. Mas qual a realidade? Mais uma vez, baixa adesão do leite materno, exposição ao leite de vaca integral, anemia e atraso no desenvolvimento. Eu acho que na prática de vocês devem ver muitos casos de anemia nessa situação, né? Eu vejo as doutoras ali concordando comigo. Então, assim, a expectativa é linda, mas a realidade é outra. Então, quando a gente fala de nutrição, o que eu vou olhar, Alana, quando eu for escolher uma fórmula infantil para essa criança? Que ela tenha o carboidrato predominante do leite materno, também seja predominante nela. A gente precisa da lactose. A lactose, ela é o principal açúcar natural encontrado no leite dos mamíferos. A lactose, ela ajuda na absorção de cálcio, possui efeito bifidogênico, aumento de bactérias benéficas, ela é menos cariogênica e aumenta os níveis lentos de sanguíneos de glicose e níveis baixos de insulina. Então, é importante que um substituto do leite materno tenha predominância da lactose. Outro ponto importante também, que, como eu disse, nós já trabalhamos os HMOs, que são os oligosacarídeos do leite humano, e hoje a tecnologia consegue suplementar fórmulas com os HMOs idênticos do leite humano. Relembrando a vocês, quais os benefícios desses HMOs na saúde da criança? Então, a gente tem... Deixa eu colocar todos, para ficar mais fácil da gente falar. Então, os oligosacarídeos, o primeiro prebiótico da criança. Efeito prebiótico seletivo. Eles servem de alimentos para as bactérias benéficas que estão no lúmen dessa criança. A gente quer um equilíbrio dessa microbiota, a gente quer uma simbiose. Independente, a gente trabalhou, até o Lucas fez uma pergunta em relação à translocação bacteriana no ambiente intrauterino. A modulação a formação da microbiota começa no ambiente intrauterino. Essa criança nasce parto vaginal ou parto cesárea. E depois a nutrição. Então, os HMOs servem para modular a microbiota. Eles são prebióticos seletivos para as bactérias benéficas. Isso é muito importante. Outro ponto importante, os HMOs, eles têm um efeito antimicrobiano. Eles aderem às bactérias patogênicas que estão ali no lúmen, querendo causar doença, se ligam aos HMOs e são eliminados intactos nas fezes. Os HMOs fortalecem as funções do epitélio, então eles fortalecem a barreira intestinal, possivelmente fazendo com que não se tenha atuação de bactérias patogênicas. E 1 a 5% que entra na circulação sistêmica equilibra o TH1 e TH2, agindo na modulação do sistema imunológico. Então, 95% desses HMOs não são digeridos, né? Eles são fibras, então eles chegam intactos no cólon, são aproveitados pela microbiota e eliminados intactos, e 1 a 5% entra na circulação sanguínea, atuando na imunidade dessa criança. Alana, mas você falou que isso é no leite materno. Na fórmula infantil também traz esses benefícios? Traz. A literatura já mostra que a fórmula infantil com os HMOs traz segurança, crescimento e desenvolvimento dessa criança, além dos benefícios na saúde. Diminuição do risco de antibióticos, diminuição do trato de doenças do trato respiratório inferior. Então, são vários benefícios que a literatura já traz da fórmula suplementada com os HMOs. E é importante lembrar que HMOs não são a mesma coisa que GOS e FOS. Tá? Então, vocês vão ver fórmulas infantis com HMOs e vocês vão ver fórmulas com FOS e GOS. Qual é a diferença? HMOs, originado do leite materno. Estruturas químicas diferentes. A gente tem fucose, ciálicos, estruturas amplas de oligosacarídeos. Nas suas extremidades, a gente tem lactose, moléculas extremamente complexas. GOS e FOS possuem moléculas mais simples. Leite materno, leite de vaca, origem vegetal. Então, eles são estruturas químicas diferentes, fontes diferentes, funções diferentes.
As fórmulas que não contêm um HMO idêntico do leite materno, algumas delas vão ter FOS e GOS como prebióticos. Todos entram nas classes dos prebióticos, mas são situações diferentes. E quando tiver FOS e GOS, a literatura já mostra também, Alana, quanto de COS e FOS vai ser importante para a saúde dessa criança. Então, nesse artigo, mostra que 4 gramas de GOS e FOS promove fezes mais macias e frequentes, reduzindo o risco de constipação intestinal nessa criança, tá? Outro ponto importante, essa o doutor Moura vai lembrar. Tenho certeza. Acho que vou até chamar ele para explicar. Quando a gente fala de proteína, né, então eu disse lá atrás que o aumento da ingestão de proteína aumenta os níveis de aminoácidos insulinogênicos. Quais são esses aminoácidos insulinogênicos? Da família BCA, leucina, valina e isoleucina. No soro do leite da vaca, eles se encontram em altos níveis. Então, a ciência começou a mostrar que se precisava fazer uma modificação nesses aminoácidos insulinogênicos para fazer uma fórmula infantil mais próxima, com perfil de aminograma mais próxima do leite materno. Lembra, doutor Moura, quando a gente falou da proteína otimizada? Eu fiz até um desenho para o senhor no guardanapo. Falei que hoje, né, a indústria já conseguiu desenvolver um reator, né, os engenheiros aí da vida, um reator que consegue fazer uma readaptação no soro do leite da vaca para fazer a fórmula infantil. O que acontece nesse reator? Se tem remoção da fração glucomacropeptídeo do soro. Então, quando você vai fazer uma fórmula infantil, você usa o soro do leite da vaca. Esse soro do leite da vaca é rico em aminoácidos insulinogênicos. E ali tem alfa-lactobumina, glucomapeptídeo e entre outras frações. Nesse rearranjo, ele consegue retirar o glucomapeptídeo. Diminui o teor de treonina, por exemplo, já conseguindo diminuir o teor de valina, isoleucina e leucina, isoleucina e valina. Consequentemente, nessa redistribuição, aumenta a alfa-lactobumina, aumenta a triptofano. A saída é um soro do leite modificado para fazer a fórmula infantil. Então, essa tecnologia permite um melhor perfil de aminoácidos, permitindo a redução do teor proteico das fórmulas infantis. Então, é uma tecnologia que, além de diminuir o teor de proteína, já consegue adequar no perfil de aminoácidos. E qual é a consequência disso? Menor teor de diminuição de risco de obesidade já na infância, né? Redução de sobrepeso e obesidade. E por que eu estou falando isso? Olha só a diferença quando a gente abre um aminograma da faixa do leite materno com uma fórmula que teve a proteína otimizada e uma fórmula que não teve a proteína otimizada. Então, está pequenininho, mas aqui eu tenho a isoleucina, eu tenho a valina, eu tenho a leucina. Quando se tem uma modificação, elas ficam dentro da faixa do leite materno. E isso é só a tecnologia que consegue permitir. E, por fim, a gente falou de carboidrato, proteína otimizada. Lembrando, então, dos lipídios, né? Importantes para o metabolismo do sistema nervoso central, processo de mielinização, maturação da visão, desenvolvimento neuropsicomotor. Então, com o desenvolvimento, né, aqui a criança ao nascimento, 3 meses, 2 a 4 meses, 6. Olha o quanto do processo de mielinização, a formação dos neurônios é impactante, como os lipídios atuam nesse processo. E precisa se garantir um lipídio de boa qualidade. Como eu mostrei para vocês, na impossibilidade do leite materno, é importante que nessa fórmula tenha as LC-PUFAs, como DH e ARA, para estar ajudando no desenvolvimento do cérebro e da retina dessa criança. Na relação, é a proporção de 1:1 ou 1:2. Tá? É importante que tenha também o DH e ARA. E os nucleotídeos, que contém no leite materno, que a gente já falou sobre eles, é importante porque eles contribuem para o adequado funcionamento do sistema imunológico e auxiliam na recuperação da mucosa intestinal. Então, na escolha de uma fórmula infantil, é importante também que ela tenha os nucleotídeos. E, para finalizar, eu trouxe aqui um artigo trazendo um pouco da nossa realidade, né? Então, eu falei um pouco dos mitos,
da nutrição da lactente. Trouxe um pouco dos mitos, né, ou como escolher uma melhor fórmula infantil, hoje, para não deixar o leite de vaca, ou para desmistificar algumas situações, né, o leite de vaca. Mas o que a gente está vivendo hoje? Uma pandemia. A gente tem famílias de baixa renda que sofreram maior impacto socioeconômico, a gente tem aumento de insegurança alimentar, a gente tem aumento do risco de exposição a alimentos inadequados, inclusão de iniciativas de educação alimentar e nutricional em mídias e estímulo ao aleitamento materno. Alguns dados trazem que aumentou, porque algumas mães estavam em casa e elas conseguiram. Hoje também, lá no Lourenço Jorge, eles falaram que o banco de leite aumentou na pandemia, porque as mães em casa decidiram doar mais leite. Isso é um ponto importante. Mas, por um outro lado, crianças também estão deixando de nascer, não querem mais, as mulheres estão adiando a gravidez, acham que não vão ter dinheiro, como que vai ficar essa situação. Por que eu trouxe esse artigo? Porque na hora de escolher uma fórmula infantil, a gente precisa olhar ponto a ponto. E eu fiz com muito carinho, depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um print e mandar para vocês. Padrão ouro, leite materno. Na impossibilidade, a gente traz 3 possibilidades para escolher fórmulas infantis. Então, eu tenho aqui lactente saudável. Eu tenho um grupo de fórmulas infantis, que tem HMOs, proteína parcialmente hidrolisada, otimizada, que é a proteína otimizada. Eu tenho soro do leite predominante, eu tenho lactose, DHA, lipídios estruturados, nucleotídeos. É uma classificação, é um grupo de fórmulas que tenho 1 e 2. Eu tenho outro tipo de fórmulas, 1 e 2 e 3, com a proteína intacta otimizada, lactose, soro do leite, DHA, fose, gose, nucleotídeos. E eu tenho um outro grupo de fórmula, proteína intacta, lactose, soro, ômega 3 e 6, gose, fose, nucleotídeos. Por que eu coloquei isso? Que é os pontos chaves de uma nutrição adequada. Muitas vezes, o seu paciente não vai poder comprar essa fórmula, porque a fórmula que tem uma inovação tecnológica mais precisa é a fórmula mais cara. Mas, ao invés de tomar o leite de vaca, ele tem, de repente, um grupo de fórmulas mais acessível, que também é completa nutricionalmente para ele. E o porquê que eu destaquei esses nutrientes? Porque são os nutrientes que a gente trabalhou. São os nutrientes que tem no leite materno e que, na impossibilidade dele, eles têm que ter, no mínimo, esses nutrientes que estão apresentados aqui. Então, fórmulas 1 e 2 para lactentes saudáveis. Mas, Alana, e os lactentes com necessidades específicas? A gente tem muita confusão, a gente não sabe o que tem hoje de diferente. Eu estou com um bebê que a literatura mostra os transtornos gastrointestinais funcionais. Cólica, constipação, regurgitação. Acometem muitos lactentes porque o trato gastrointestinal é imaturo. É a cólica, é a alimentação da mãe? A gente viu que não. É a imaturidade do trato gastrointestinal. A mãe não precisa parar de comer brócolis para diminuir cólica no bebê. Ela precisa ter o quê? Paciência. E é preciso que nós, profissionais de saúde, tranquilizem essa família falando que esse momento vai passar, doutor Jefferson. A cólica vai passar, a regurgitação vai passar, a constipação vai passar. As crianças que têm isso mais sensíveis, né, nos primeiros 3 meses, 4 meses de vida, se tem hoje uma fórmula com todos esses componentes nutricionais para adequar a nutrição dessa criança nesse período. Proteína parcialmente hidrolisada, proteína otimizada, lactose, amido pré-gelatinizado, enfim. Mas a criança só possui quadro de regurgitação, Alana. Se tem uma fórmula que tem amido duplo espessante, amido duplo espessante, proteína, DHA. Mas, Alana, minha criança apresenta um quadro de diarreia. A gente tem uma fórmula específica, 100% maltodestrina, sem a lactose para essa criança. Ela vai sanar somente com a situação de diarreia, e só por não ter a lactose, pronto? Não. Precisa também ter o DHA, o soro do leite, a proteína adequada para essa criança. O que eu quero mostrar? Que para cada situação é importante que a nutrição se adeque a todas as necessidades. A macro e a micronutrientes. A criança com a PLV.
a fórmula precisa ter DH e ARA, a proteína precisa ser extensamente hidrolisada, predominância de lactose por um efeito bifidogênico. Ah, criança prematura, soro do leite predominante, TCM, DH e ARA, lactose. Então, esse material é muito legal na decisão, na prescrição de uma fórmula infantil. Então, é isso. Vocês podem depois me perguntar quais os produtos, enfim, aí são outros 500, a Adriana que vai falar, não sou eu, que eu só vim falar de ciência aqui. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Ai, não foi a página. Meu obrigada mais uma vez por vocês me ouvirem. Eu espero que tenha contribuído para o dia a dia, para a prática de vocês. É fácil hoje prescrever orientações importantes, né? A gente escreve ali, mãe, muitas vezes eu vejo, coloca na geladeira, coloca ali os lembretes que eu posso, que eu não posso, o que prescrever, o que eu posso consumir. E eu espero que eu possa contribuir mais uma vez para o trabalho de vocês e a gente fica à disposição para outros temas, né, doutor Moura, para a gente estar trabalhando. Acho que a PLV, enfim, outras questões que a gente pode estar contribuindo. Muito obrigada, viu? Muito boa aula. Eu acho que todo mundo aproveitou bem o que ela quis passar e está aberto às perguntas e às nossas conversas sobre aleitamento materno.